pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as 10 leituras que eu finalizei no mês de julho. Julho foi um mês que eu consegui manter a minha média de leituras, né? E no geral foram leituras muito boas que eu vou compartilhar com vocês agora. Lembrando que o link da Amazon tá aqui embaixo, então se você gostar de algum desses livros ou de qualquer outra coisa, por favor, compre pelo meu link que você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso e ajuda a investir no canal, ok? E as redes sociais Entre Livros e Personagens também estão aqui embaixo, então se você quiser ir lá seguir e conferir mais conteúdo, sinta-se muito bem-vindo, ok? Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. Eu comecei o mês lendo Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora, né, de Sete Maridos, de Evelyn Hugo, e eu fui pra leitura cheia de expectativas, né, porque eu amei a leitura dos Sete Maridos, eu achei a escrita dela sensacional e queria saber se iria continuar amando a escrita dessa mulher, né, gente? E que livro incrível, sabe? Me arrebatou assim desde o início. Não vou ficar falando muito sobre ele, porque segunda-feira vai sair um vídeo só comentando sobre essa leitura, mas já adianto que assim, foi sensacional. Então segunda-feira que vem voltem pra poder assistir e conhecer mais um pouquinho desse livro incrível. E a minha segunda leitura do mês foi A Rufus, da Carolina Salinak. É um romance de época nacional que se passa no Brasil, muito bem ambientado, muito bem escrito. Eu já falei só sobre ele aqui num vídeo do canal, foi um dos melhores romances de época que eu já li nesse ano, então eu vou deixar aqui nos cards, vai lá conferir porque vale super a pena conhecer, sério, é um romance de época incrível. E a minha terceira leitura do mês, pra mim, teve muita cara de infância, porque é um filme que eu reassistia por diversas vezes, eu tinha uma fita cassete, entregando a idade, né, mas enfim, onde eu sempre ficava reassistindo e tirando os contos de fada que eu sempre via. Esse foi o filme que provavelmente eu mais vi na infância. Eu tô falando de O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. E em O Jardim Secreto a gente vai ter a história da Mary. A Mary é uma menina que fica órfã, ela tá morando na Índia com os pais dela e ela é mandada pra Inglaterra pra viver com um tio de quem ela nunca ouviu falar. Acontece que a Mary ela é uma criança intragável, sabe aquele tipo de criança que foi criada muito sozinha, que foi criada cheia de mimos, então ela não sabe muito de respeito, ela não sabe muito de amizade, ela não se interessa por coisas que crianças se interessam, ela não tem muita autonomia, assim, sabe? E ela vai morar com esse tio e ela vai descobrindo novas coisas, ela vai descobrindo o que é ser de fato uma criança, mas a grande mudança dela mesmo acontece quando ela encontra a chave de um jardim secreto e ela resolve, com a ajuda, restaurar esse jardim, trazê-lo de volta à vida. Então, assim, gente, é uma história que ela foi escrita para crianças, mas ela traz mensagens lindas e muito importantes, tanto para adultos quanto para crianças, na verdade. E é aquele tipo de livro que traz muito da inocência da criança, a importância de se ter uma infância, de relações familiares e de perdas e de superar o luto. E enfim, é um livro muito bonitinho, é um livro muito tocante, do qual eu gostei muito. E foi muito bom revisitar essa história através do livro agora, e eu revi o filme também e fiquei ainda mais encantada. Então, recomendo muito essa leitura, gente, de verdade. E a minha leitura seguinte foi O Sol é para Todos, em HQ, da Harper Lee. E eu já falei dele, né, no vlog de leitura, vou deixar aqui nos cards, inclusive falei de alguns outros livros também que eu vou mostrar por aqui. Mas é basicamente a história do Sol é para Todos, que a gente já conhece, né, adaptada para quadrinhos, de tal forma que as narrativas, que às vezes é o que cansa mais as pessoas, estão em forma de desenhos, né, e os diálogos são mantidos, alguns até igualzinho do livro. Tem uma nota, né, falando sobre isso, sobre eles tentarem manter a obra o mais fidedigna possível. E eu já falei um pouquinho dele no Instagram também. E assim, se você teve dificuldade de ler O Sol é para Todos, mas ainda assim tem muita vontade de conhecer a história, a HQ é uma ótima pedida. Eu gostei muito, achei muito bacana a adaptação e recomendo demais. E a minha leitura seguinte foi Príncipe Drácula, que é a continuação de Jack o Estripador, Rastro de Sangue. Ambos da mesma série, nessa série contém 4 livros. E aqui a gente vai acompanhar a Audrey Rose na próxima aventura dela. Ela e o Thomas estão indo pra Romênia para tentar uma vaga numa academia de medicina forense. E óbvio que eles vão se meter em muitas furadas, em muitos problemas, e vão investigar um crime aí que tá sendo relacionado ao Drácula, mesmo sabendo que o Conde já morreu há muito tempo, né? Enfim, aí a gente vai acompanhando os dois e é uma leitura muito bacana. Eu falei com mais detalhes sobre ela no vlog de leitura que eu já mencionei aqui nesse vídeo, mas já adianto que foi uma leitura muito agradável. Ao contrário do primeiro livro, eu não descobri quem era o assassino antes do fim, e foi uma leitura assim que me enredou desde as primeiras páginas. Recomendo muito, gostei demais, e do primeiro livro para esse segundo só evoluiu, sabe? Tô louca pelo terceiro.
E logo depois eu peguei o 10 Coisas que Eu Amo em Você, da Julia Quinn, o último livro da trilogia Bevel-Stuck, e se você acompanha o canal sabe que eu estava cheia de expectativas em relação a esse livro, porque eu amei o personagem principal, o Sebastian, que aparece no último livro, né, o que acontece em Londres. E assim, gente, infelizmente as expectativas não foram supridas. Aqui, então, a gente vai ter a história da Annabelle e de Sebastian. A família da Annabelle não está em boas condições financeiras. O pai dela faleceu e ela precisa fazer um bom casamento para poder mandar os irmãos para a escola, enfim, para ajudar a família. Um conde acaba se interessando por ela, só que ele é um homem de 75 anos, muito mais velho que ela, que não tem respeito nenhum por ela e só a quer porque ela tem quadris largos e acha que ela vai ser uma boa reprodutora. E a gente tem o Sebastian, que é o sobrinho desse conde, que quer de toda forma se casar e ter um herdeiro para que o Sebastian não herde tudo. O Sebastian é um personagem que a gente já conhece do último livro, tem uma revelação sobre ele aqui que eu achei muito divertida. E ele é aquele tipo de personagem que te ganha desde o início, ele é muito divertido, ele tem um coração enorme e ele sabe dominar, sabe a situação, a forma com que as pessoas conversam com ele, como as pessoas lidam com ele, e ele foi o personagem, assim, o ponto alto desse livro, acompanhar esse personagem. Agora, a Annabelle, ela é aquele tipo de personagem que não cativa, sabe? Ela me lembrou muito a personagem do último livro dos Bridgertons, né, do Gregory, eu esqueci o nome dela, acho que é Lucy. Ela me lembrou muito a Lucy, sabe? Ela é bem aquela mocinha da época, mas eu achei ela muito resignada com as coisas durante muitos momentos da trama. Em outros, quando as coisas já estavam começando a ser resolvidas, ainda assim ela não conseguiu me cativar, sabe? Então, e se por um lado a Annabelle não me cativou e foi bem sem graça, a prima dela, que eu esqueci o nome agora, eu vou procurar depois e vou pôr aqui na tela, foi uma das personagens incríveis, assim, que teve nesse livro e que eu fiquei, tipo, por ela, eu achava que ela, assim, combinava mais com o Sebastian e que os dois fariam um casal muito bacana, sabe? Então, a trama em si é legal, mas a mocinha não me cativou e acabou deixando o livro bem morno, assim, pra mim. Infelizmente, não foi tudo que eu esperava. E se por um lado 10 Coisas que Eu Amo em Você não atingiu minhas expectativas, Teto para Dois fez justamente o contrário, superou tudo que eu tava esperando e eu acabei apaixonada por esse livro, foi 5 estrelas, favorito, e quero deixar claro aqui que a Ivy acertou, porque ela falou que eu ia amar esse livro e ela estava certíssima. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Tiff e do Liam, eu não sei como é que fala o nome dele, vamos chamar de Leon, ok? A Tiff tá saindo de um relacionamento conturbado e precisa de um lugar pra morar, no entanto ela não tem muita grana pra bancar um aluguel. Então ela acaba vendo o anúncio de um rapaz que quer dividir o flat dele, que tem uma única cama, é um flat bem pequeno, onde a pessoa que dividisse com ele dormiria lá de um determinado período da tarde até o outro dia de manhã, e ele ficaria com todo o período da manhã com esse apartamento. A Tiff acha aquilo meio estranho, mas pra ela é perfeito porque coincide com o horário que ela sai do trabalho, que ela vai pra trabalhar, então ela realmente não teria nenhum contato com esse rapaz. E eles acabam tendo então esse relacionamento. Digo relacionamento entre aspas porque eles nunca se viram. O Leon, enfim, ele é enfermeiro, então ele trabalha muito e ele resolveu fazer esse tipo de aluguel bem maluco porque ele precisava desse dinheiro pra resolver um problema na família dele, que vocês vão descobrir o que é lendo o livro. E aí, gente, começa um relacionamento bem direto entre os dois, onde eles começam a conversar por post-its, eles começam a falar o que gostam, o que não gostam, o que tá incomodando, deixar recados e logo a casa se vê lotada de post-its. E esse aqui é aquele tipo de livro que você não sabe muito sobre ele quando você começa a ler, você não sabe pra onde ele vai te levar e você vai se descobrindo apaixonada por esses dois, torcendo pra que eles se conheçam logo e vendo o porquê cada um tomou as atitudes que tomou. E assim, é um livro de muitas facetas que vai desenvolver temas muito importantes e me ganhou por completo, sabe? Não vou ficar falando muito sobre ele, não vou dar spoiler, porque seria muito errado da minha parte. E já adianto também, gente, que aqui tem um gatilho de relacionamento abusivo, ok? Muita gente não gosta de ficar sabendo esse tipo de coisa porque fala que é spoiler, mas eu acho que a saúde mental das pessoas é muito mais importante do que spoilers, entre aspas, né? Então saibam que é um livro incrível, um livro maravilhoso, que vai te prender do início ao fim, mas que traz gatilhos sobre relacionamento abusivo, então se for um tema delicado pra você, é legal pensar antes de ler, entendeu?
Amei muito essa leitura. E a minha leitura seguinte foi Onde o Amor se Esconde, da Viridiana Mayenaka. Eu já falei também muito sobre esse livro no vlog de leitura, então vai lá conferir pra poder saber um pouco mais sobre ele, senão vai ficar meio cansativo eu ficar repetindo, enfim. Mas, assim, basicamente é a história da Glória. A Glória, ela faz um casamento sem amor, o marido dela é escolhido pelo pai, ela vai passar por diversos tipos de traumas e torturas, que foi uma coisa que me surpreendeu muito nesse livro, porque eu não sabia que seria tão pesado quanto foi. Me surpreendeu bastante nesse aspecto. E a gente vai acompanhando então a jornada dessa mulher, passando por todos esses momentos, depois descobrindo o desejo e o amor. Então, assim, foi uma leitura boa. A única coisa que me cansou um pouco foram as cenas muito descritivas de sexo, que eram muitas e que eram em diversos momentos desse livro, e aí acabou se tornando um pouquinho cansativo. E a ingenuidade também da personagem de acreditar em tudo que diziam pra ela cansava um pouquinho. Mas no geral foi uma leitura boa, muito boa na verdade, que foi em conjunto com a Glau, né, do Alegria Literária, e com a Ana Karina, que eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês conhecerem. E, enfim, valeu a pena, mas não seria um livro talvez que eu releria. E a minha leitura seguinte foi finalmente As Alegrias da Maternidade, da Bucha Micheta. Vocês que acompanham o canal sabem há quanto tempo eu tô querendo esse livro e há quanto tempo eu tô postergando também. Então, finalmente eu li e gostei demais da leitura, valeu super a pena. O nome é um tanto quanto irônico, só lendo pra entender mesmo. E aqui a gente vai ter a história da Nuego, desde a sua concepção até a sua vida adulta, onde, através da sua história, né, a gente vai conhecendo muito da história também da Nigéria, das tribos, da forma como o colonialismo atingiu tudo, sabe? É um livro muito rico e muito interessante. Ele não tem grandes acontecimentos, mas a carga histórica que ele traz e a forma como ele representa essa sociedade é muito rica e muito maravilhosa. Maravilhosa, assim, gente, no sentido de única, de riqueza mesmo, assim, de informação e tudo mais, porque não é maravilhosa no sentido de bonita não, viu? Porque essa é uma história muito, muito triste. A obra vai trazer vários questionamentos, dentre ele a violência e a brutalidade do colonialismo, a forma como foi despindo a Nigéria das suas características, das suas crenças, a forma como a educação da mulher era vista e como é vista, a forma de se ver a mulher e a maternidade como a única forma possível para essas mulheres viverem. Então, assim, são vários temas interessantes sendo abordados, através, como eu já disse, de uma história muito triste. A gente também tem um panozinho de fundo ali da Segunda Guerra, como ela afetou a Nigéria. E eu gostei demais da leitura, de verdade. Foi uma leitura muito boa e muito rica e que valeu super a pena ser lida, sabe? E eu acho que talvez se eu tivesse lido em um outro momento da minha vida, eu não teria aproveitado tanto essa leitura quanto eu aproveitei. Então eu acho que ela veio no momento certo e, assim, muito, muito bacana e muito recomendada a todos vocês. E pra finalizar o mês eu li Contratempo, da Ivy Campos. Eu já fiz um vídeo só falando sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, mas já adianto que vale super a pena vocês irem lá conhecer. É um romance nacional incrível, que apesar de curto, ele é muito impactante, ele traz diversos sentimentos. A escrita da Ivy é fantástica, ela te enreda desde o início, tem personagens maravilhosos, tem drama familiar, que é uma coisa que eu amo. Tem a história de uma mãe incrível, capaz de fazer tudo pela filha, inclusive revisitar uma história do passado que está enterrada há 21 anos. E vai trazer um pouco também da tragédia que aconteceu em Santa Maria, né, da Boate Kiss, que continua trazendo sua impunidade. Então foi uma forma da autora trazer essa história para que ela não fosse esquecida, sabe? Para que aquelas vidas não fossem esquecidas. E é sensacional, eu recomendo muito. Vão lá assistir o vídeo, gente, de verdade, tá muito bacana. E bem, pessoal, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de julho. Me contem embaixo o que vocês já leram, o que não leram, se já leram algum desses livros e gostaram, ou se tem uma opinião diferente da minha, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo!